Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa aula de hoje, gente, eu preparei um conteúdo muito especial sobre comunicação assertiva, mas principalmente voltada para essa nossa nova era digital, onde mais do que nunca, tanto vídeo quanto áudios se tornaram essenciais e partes-chave na nossa comunicação. Porém, não basta a gente simplesmente pegar um celular, gravar um áudio e mandar áudio para todo mundo. A gente precisa fazer isso da forma correta, para que você saia assim e para que você construa uma presença e seja conhecido como uma pessoa que sabe se comunicar, que é relevante e que, principalmente, que tem muito bom senso no como, quando e de que forma mandar esse tipo de mensagem. Eu espero muito contribuir com você com essa aula. Eu tenho certeza que eu vou falar algumas coisas que você nunca viu em lugar nenhum. Mas antes disso, eu vou te pedir um favor. Você pode dar um like aqui embaixo? Deixa um comentário especial aqui sobre comunicação já. Não se esquece de se inscrever nesse canal e ativar as notificações, porque olha, daqui pra frente vai ser um vídeo melhor do que o outro e a tendência é que eles sejam cada vez mais relevantes e transformadores para você. Boa aula! Tchau, tchau! Hoje a gente vai falar sobre comunicação assertiva, tá? Mas eu quero falar sobre comunicação assertiva, gente, de uma forma diferenciada. Eu quero falar da comunicação nessa nossa era digital, tá? Nessa nossa era onde as formas de comunicar estão se expandindo, né? Hoje a gente não se comunica só pessoalmente, hoje a gente se comunica por telefone, por mensagem, hoje a gente está tendo muitas videocalls, né? Muitas reuniões, aulas pela internet, a gente está mandando áudio, né? Hoje nós temos vários aplicativos diferentes, então o que eu estou notando, falo isso por mim também, porque também tive que começar a me adaptar para essa nova era de informação. Eu venho notando que as pessoas estão um pouco perdidas. Elas muitas vezes não sabem como se portar ou como ajustar o tom e a forma de comunicação para cada tipo de plataforma. E acreditem em mim que muda, é diferente. A gente precisa se posicionar da forma certa para não passar por falta de respeito e também para que a nossa mensagem, para o que a gente precisa comunicar, realmente chegue até o interlocutor da melhor forma possível, tá bom? Então, como sempre, a gente começa de que forma? Quero só perguntar se todo mundo aqui já tem papel, caneta. Anotem o que eu for falando, porque senão vocês vão esquecer, com toda certeza vocês vão esquecer, porque a gente esquece em até 48 horas, se vocês não anotarem o que eu falar aqui, muito provavelmente vocês vão esquecer 90 e tantos por cento. Quando a gente escreve, a gente fixa até 40% mais da informação. E aí, qual que é a outra forma de aprendizado? Vou falar isso para vocês todo santo dia, porque eu quero que vocês façam jus a esse tempo que vocês estão aqui realmente usufruindo aqui junto comigo. E também é o meu tempo, né? Estou me doando para vocês, eu quero trazer coisas importantes, mas só vai, né, fazer sentido se vocês realmente aplicarem tudo isso. Então, a segunda forma de aprendizado é o quê? Aprendam, escutem o que eu vou falar aqui hoje, imaginando que vocês vão ter que ensinar alguém depois, tá? Quando a gente aprende com o intuito de ensinar, a gente também presta muito mais atenção, a gente fixa muito mais os detalhes. E, por fim, o que a gente faz? A gente coloca em prática. Então, coloquem em prática, entrem em ação com o que vocês estão aprendendo, porque, ó, falar é uma coisa, fazer é outra. Falar que sabe é uma coisa, fazer de verdade, saber por experiência própria, isso sim é o que te dá credibilidade. Tá? É isso que faz realmente com que a sua palavra seja uma palavra de consistência, tá? Com que a sua palavra realmente tenha credibilidade. E eu tô muito empolgada, porque o que eu vou trazer hoje realmente eu acredito que é uma coisa muito pouco falada. Muitas pessoas provavelmente não têm ideia disso aqui que eu vou falar. Então eu quero realmente ajudar vocês a comunicarem muito bem, a não passarem despercebidos e a principalmente serem notados pela sua mensagem muito bem dita, e não muitas vezes por terem sido chato, por terem falado demais, quando às vezes tinha pouco tempo para falar, ou muitas vezes por serem inconvenientes, e eu sei que a nossa intenção não é essa, a nossa intenção é comunicar de uma forma realmente muito efetiva, mas muitas vezes a gente só não faz porque a gente não sabe como. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Nosso tema de hoje: comunicação efetiva, principalmente, gente, nessa era digital, tá? Eu vou focar muito nisso. Eu não vou trazer hoje aquelas questões de... eu não vou trazer hoje muitas questões de body language ou de comunicar em público. Hoje eu vou falar coisas mais diretas e assertivas. Então, vamos lá. O que é a comunicação assertiva, então? Primeiro, para quem não sabe o que é. A comunicação assertiva é o equilíbrio entre a comunicação passiva e a comunicação agressiva.
tá? Então, ela é o equilíbrio, é quando a gente consegue ponderar, a gente consegue passar a nossa mensagem, mesmo quando ela tem um tom que, teoricamente, às vezes é mais difícil de ser dito, e muitas vezes quando a gente precisa apaziguar uma situação. Então, é quando você consegue comunicar em qualquer ambiente, em qualquer meio que você tiver, e você acha um ponto de equilíbrio, onde todas as áreas vão ser entendidas, vão ser ouvidas e saem em benefício. É quando você acha o equilíbrio para aquela situação, é o ganha-ganha, tá? E você sabe como comunicar para trazer esse ganha-ganha. E esse é o maior desafio na nossa comunicação hoje, porque muitas vezes a gente está pensando no que a gente quer, no benefício para nós, no realmente como eu vou ser visto. Muitas vezes a nossa comunicação ela acaba sendo egoísta. A gente está pensando no eu, né? Ao invés do ganha-ganha, como que eu sei ou como que eu tenho a oferecer pode agregar nesse ambiente ou para essa outra pessoa, tá? Eu vou começar dizendo coisas importantes. Aqui alguns basiquinhos, só para a gente já começar a dar um check para quem está chegando agora, que não viu a aula de mindset, que não viu a aula de body language, tá? Eu vou começar a tirar só alguns pontos aqui que eu sei que várias pessoas que já estão acompanhando essas aulas já estão por dentro. Algumas coisas que a gente não pode ter na nossa comunicação, tá? Coisas que a gente tem que evitar realmente ao máximo se você quer ser um bom comunicador e se você quer ser uma pessoa que realmente consegue passar uma mensagem e depois ser lembrado de uma forma positiva por isso. Primeira coisa, tá? O que acaba matando uma comunicação? Vou aqui, acompanhe minhas anotações para eu não esquecer. Fofoca, julgamento, negatividade, reclamação, desculpas e exageros. Tá? Então, se você comunica, geralmente, qualquer coisa dessas daqui, a sua comunicação está pobre. Essas são as primeiras coisas que vão comprometer a sua comunicação sempre. Principalmente se a sua primeira mensagem for essa. Se você acabou de conhecer alguém e você traz uma notícia negativa, se você fez uma reclamação sobre alguma coisa, se você está fazendo fofocas, não tem nada que comprometa mais a sua imagem e a sua comunicação do que isso. Então, por favor, evitem, revisem a comunicação de vocês para ver se vocês não estão se fazendo de vítimas, se vocês geralmente não estão reclamando sobre alguma coisa, se vocês não estão procurando culpados para as coisas que não estão dando certo, né? Se você não está usando a fofoca como uma forma de puxar assunto. Segunda coisa, eu sei que isso aqui é muito mais fácil dizer do que fazer, mas eu vou contar para vocês como fazer, tá? Seja claro e objetivo. A gente adora conversar com pessoas que conseguem ser claras e objetivas na comunicação. Que é aquela pessoa que não precisa contar um monte de coisa, enfim, para chegar e contar isso daqui. E eu vou falar, gente, porque eu tenho vivido muito isso. Eu dou muitas mentorias, cursos online, eu faço muitas aulas ao vivo. E eu adoro conversar com as pessoas. Eu sou apaixonada em colocar as pessoas ao vivo ou chamar alguém para conversar, saber a história dessa pessoa, aprender realmente mais, né? Eu amo ouvir, né? Eu sei que eu apareço aqui falando muito para vocês, mas é porque muitas vezes eu estou dando aulas ou mentorando, então eu preciso me posicionar. Mas eu realmente amo ouvir. E o que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade é quando elas têm a oportunidade de falar, elas falam muitas coisas que, para quem está ouvindo, não faz tanto sentido, até finalmente chegar no ponto que todo mundo estava esperando. E isso, gente, acontece porque a gente não tem clareza da nossa comunicação. E como, Fê, que a gente encontra essa clareza para não ficar falando um monte de coisa que, teoricamente, não faz sentido, que a gente está enchendo linguiça ou falando uma coisa que, na verdade, não necessariamente agrega, e eu encontro clareza para eu chegar diretamente no que eu preciso. Vocês precisam olhar a história que vocês vão contar? Deixa eu dar um exemplo prático. Digamos que você precisa se apresentar no meio de um grupo, ou em uma aula, ou em alguma apresentação, em uma reunião. E, teoricamente, gente, todas as pessoas têm poucos minutos para se apresentar, porque a gente precisa dar tempo para que todas as pessoas possam falar, certo? Geralmente, uma reunião ou alguma outra situação não é somente sobre nós. E se a gente quer aprender, a gente tem que ser o que menos fala, ou o que fala da forma mais inteligente. Essa é a grande sacada, não é nem falar pouco, mas é o pouco que você falar, ser extremamente inteligente e ser diretamente o que as pessoas precisam saber, ou a pergunta eficaz. Então, o que você faz? Imagina a tua história de uma forma clara, imagina assim, qual é o meu objetivo com o que eu vou falar? Primeiro, você sempre pensa, antes de você chegar em qualquer reunião, em qualquer aula, em qualquer lugar, você pensa, qual é o meu objetivo aqui?
o que eu quero aprender, ou o que eu quero trazer para mim, ou o que eu gostaria de perguntar, ou qual é a marca que eu quero deixar. Então, você pensa nisso em primeiro lugar. E aí, caso você tenha oportunidade de perguntar, né, ou de participar, pense o que eu posso contribuir, ou o que é essencial que eu fale para que a minha mensagem final seja extremamente congruente. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente conta demais da nossa história, a gente quer fazer uma pergunta, por exemplo, Fê, como eu faço para me comunicar de uma forma assertiva se eu estou tentando procurar uma oportunidade de emprego? Então eu vou chegar num lugar lá, eu quero saber como que eu faço um network com as pessoas e como eu abordo esse assunto. Pronto, essa é uma pergunta. Só que muitas vezes, para fazer essa pergunta, a gente conta, então, porque eu cresci, aí eu não conseguia emprego nenhum, aí eu passei por várias entrevistas, aí eu já cheguei em reuniões de network que eu não conseguia falar. A gente começa a contar uma história inteira da nossa vida, enquanto que a pergunta final quem tem que fazer é aquela. Então, quais são os pontos realmente importantes que tem a ver, que realmente complementam essa pergunta final que eu preciso fazer? E aí eu enxugo essa pergunta para ir direto ao ponto. Então, hoje eu sinto que muitas vezes as pessoas querem contar, querem falar de si, e eu acho maravilhoso a gente contar, mas muitas vezes a gente não é tudo só sobre nós. A gente precisa realmente enxugar esse tipo de comunicação para ir direto ao ponto, tá? Então, eu vou dar algumas dicas diretas para ajudar vocês a como fazerem esse filtro, tá? Então, vamos lá. Como que a gente faz esse filtro para eu começar a ajudar vocês na prática, tá? Ótimo. Então, primeiro, apresentação. Fê, nunca sei como me apresentar, né? Geralmente, quando a gente se apresenta, a gente conta, olha, meu nome é X, eu tenho X anos, eu moro em tal lugar e eu trabalho com isso. Ou a minha profissão é tal. Isso é aquele típico pitch de elevador, sabe? Quando a gente faz aquela apresentação meio básica, que a gente conta o que a gente faz. Mas o que a gente faz não nos representa. Muitas vezes o que a gente faz, gente, é uma coisa desinteressante. Ou as pessoas, outras, até nem sabem tanto. Ou é uma coisa muito generalizada. Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico. Ou eu sou consultora de imagem. Ou eu sou médico. É uma coisa generalizada, tem várias pessoas que fazem isso. Agora, uma forma muito interessante de você fazer uma apresentação de uma forma assertiva, ao invés de você falar o que você faz, você conta qual é a transformação que você causa através do que você faz. Entenderam como? E isso vale para tudo. Esse é o tipo de comunicação que vale para vendas, é o tipo de comunicação que vale para você realmente conseguir um novo namorado, um novo amigo, para qualquer tipo de objetivo que você tenha. Então, você conta qual é a transformação que você causa através do que você faz, ao invés de você falar o que você faz propriamente dito. Ao invés de eu chegar aqui e falar, oi, meu nome é Fernanda Gasal, eu tenho 30 anos, moro em Sydney, sou consultora de imagem. Para vocês é tipo, ok. Mas se eu falar, oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda Gasal, eu atualmente moro em Sydney. Eu hoje trabalho realmente ajudando as pessoas a encontrarem a clareza nos seus sonhos e se tornarem a versão do que elas realmente almejam se tornar, despertando a sua super self e aprendendo como se tornar quem elas são, se comunicar com isso, se vestir dessa forma, né? Se tornarem a representação visual disso tudo. Então, eu tornei muito mais interessante o que eu faço, eu consegui transformar através do método, já é muito mais interessante do que eu falar que eu sou consultora de imagem. Até porque eu acho que eu não sou só isso. Eu trabalho com empreendedorismo, eu sei várias outras coisas, enfim, eu acho que todos nós somos um conjunto de conhecimentos, de experiências, né? Nós somos um conjunto de qualidades e de referências sobre nós mesmos, e não só a profissão que você se formou na faculdade, por exemplo. Então, o impacto fica maior e também você passa a ser lembrado de uma forma mais interessante. Além do que você consegue dar uma continuidade, você dá a oportunidade das pessoas continuarem a conversa com você. Porque muitas vezes quando você fala só o que você faz, depois a pessoa fica, ai, que legal, e acabou o assunto. Agora, quando você conta, eles falam, nossa, mas conte mais sobre isso. O que exatamente você faz? Como você faz isso? Que programa você faz? Né? Você gera mais interesse. Você se torna realmente uma pessoa mais interessante. Então, não fale o que você faz ou o processo, né? Fale o resultado do que você faz. Isso vai transformar o impacto de como as pessoas te veem. Pontos importantes, então, na nossa comunicação, para ser uma comunicação realmente poderosa. Seja clara e objetivo. Então, comecem a treinar e, gente, a gente desenvolve isso como? No treino, com a prática. A gente não começa sabendo exatamente como se apresentar, mas a gente tem que ir brincando e se apresentar para a maior quantidade de pessoas e ir testando até a gente achar a forma correta dessa comunicação, tá? Então, seja claro e objetivo. Pensa nisso que eu quero perguntar, ou nessa história que eu vou contar sobre mim.
quanto tempo eu tenho e como eu posso ser a mais clara e objetiva possível. Será que não tem como eu cortar algumas partes da história que, na verdade, não vão ser relevantes para o que eu preciso comunicar hoje? Porque entendam que a nossa história, ela é interessante e ela complementa ainda mais a nossa comunicação. Mas dependendo do ambiente que a gente tiver, algumas partes da nossa história não vão fazer muito sentido ou não vão ser relevantes e outras partes vão sim ser super relevantes e te ajudar a comunicar o que você precisa. Então façam esses filtros, porque às vezes a gente quer contar a história inteira, enquanto que vários momentos várias partes da nossa história nesse momento não serão tão interessantes. Próxima, seja autêntico, totalmente autêntica na sua comunicação. O que faz de você você? Né? Como você geralmente se comunica com as pessoas que você sente mais à vontade possível? Geralmente, nesses momentos, a gente sabe o que faz de nós a gente, né? O que faz de nós únicos. E é assim que você consegue deixar marca, porque você vai ser lembrado por um quezinho diferente do que você faz, que é você fala a sua verdade, você fala da sua forma, do seu jeito, né? Quando eu, Fê, assumi isso em mim, que eu falo desse jeito um pouquinho mais largado, mais espontâneo, eu muitas vezes sou emotiva, me mexo, enfim. Quando eu comecei a assumir que eu sou assim, que eu gosto de falar dessa forma, né? Um pouquinho mais livre, eu me libertei. E essa se tornou a minha comunicação, não se tornou. Eu passei a comunicar da minha forma de comunicar. Então, tudo fica muito mais leve, fica muito mais simples. O que mais? Honestidade. Gente, por favor, só falem do que vocês realmente fazem, do que vocês, não só do que vocês sabem, porque hoje a gente até sabe, já ouviu muitas coisas, mas falem do que vocês fazem, porque ninguém tem como contradizer quando você está contando uma coisa que você simplesmente é. Você é a prova viva daquilo. Então, falem sim com honestidade. E o que é honestidade? É aquilo que a gente de fato vive, entende, né? Traz para a nossa realidade. E, por fim, comunique sempre com amor e respeito. Mesmo quando você tiver que comunicar uma mensagem difícil, às vezes você tem que comunicar uma demissão, às vezes você tem que dar um feedback negativo. Você consegue comunicar isso com amor e respeito? Porque todas as pessoas merecem ser respeitadas, independente do que elas tenham feito. E uma coisa é o seguinte, não quer dizer que porque uma pessoa fez uma coisa ruim ou negativa, ou uma coisa deplorável, enfim, que você precisa se rebaixar e falar e comunicar, né, exatamente como aquela pessoa. Muito pelo contrário, você mantém sempre você aqui, mesmo que a pessoa esteja no nível de comunicação aqui, você não precisa rebaixar a isso, tá? Então você sempre comunica com amor e respeito, que não seja pela outra pessoa, mas que seja por você. Olha só, outra coisa, agora eu tô seguindo o meu ponto a ponto, porque às vezes eu me empolgo e vou falando, tá? Por enquanto, gente, eu vou falando rápido, eu sei, porque tem tanta coisa que eu quero comunicar com vocês que eu me empolgo. Deixa eu só dar uma pausinha aqui, tá fazendo sentido para vocês por enquanto? Tá ajudando algum desses pontos que eu tô trazendo aqui? Vocês conseguem imaginar isso na vida de vocês? Vocês conseguem se imaginar aplicando? Porque essa é a parte mais importante. Tem que ser formas que vocês realmente consigam aplicar. Então, ó, encontrar o balanço entre a minha vontade de falar e o que realmente é relevante à história e ao interlocutor. O que quer dizer? Muitas vezes a gente simplesmente quer falar porque a gente quer ser visto, porque a gente quer ser notado, porque teve uma oportunidade, porque é um ambiente interessante para você, né? Mas muitas vezes o que você falou não foi relevante. Então pensem, o que eu posso falar aqui que realmente vai ser relevante, vai contribuir, vai ser assertivo e realmente vai agregar o interlocutor, vai realmente direcionar alguma coisa que o interlocutor vai poder comunicar comigo. Interlocutor é a outra pessoa que a gente está falando ou as outras pessoas daquele mesmo grupo, tá? Então sabe quando às vezes a gente está num grupo e tem uma pessoa que domina totalmente o grupo, não deixa ninguém mais falar, fica contando história de si, fica falando só de si. Gente, isso é um desrespeito. Porque hoje, vocês lembram que eu comento isso em quase todas as aulas para vocês. As coisas mais valiosas que a gente tem é o nosso tempo e a nossa energia. Quando a gente sente que a gente está num grupo onde o seu tempo não é valorizado, você se sente, né? Você se sente realmente muito desrespeitado, porque você poderia estar contribuindo ali, você quer falar, você também quer interagir, que é uma pessoa que domina, né? Que eu falo que são os narcisistas, né, de comunicação. É aquela pessoa que nunca deixa ninguém falar. Então, só faça uma calibragem. O que eu posso falar aqui que vai ser relevante, que vai agregar, ou o que eu posso tirar da minha história que nesse momento talvez não faça tanto sentido. Eu acredito que vocês não tenham ouvido falar sobre isso. E, por favor, me escutem. Vocês vão ser pessoas diferenciadas se vocês aprenderem isso aqui, tá? Eu acho que esse aqui vai ser o highlight da nossa aula de hoje.
Eu falo muito para vocês aqui que eu sou totalmente a favor de mensagem de áudio. Eu adoro mensagem de áudio. Para mim funciona demais, gente, porque muitas vezes eu tenho pouco tempo para passar uma mensagem. Eu tenho muito mais facilidade falando do que escrevendo. E eu adoro mandar mensagem de áudio. Porém, existe um porém muito grande, que eu levei um tempo para aprender. Por favor, então anotem para vocês não errarem como eu já errei com mensagens de áudio, tá? Entendam que uma mensagem de áudio é uma mensagem não reconhecida pela outra pessoa. A outra pessoa vai ver lá 2 minutos de áudio, 3 minutos de áudio. Às vezes é de alguém que você nunca viu na vida. Às vezes é de alguém que você nem sabe quem é. E aí você fala, caraca, você se sente trapped, né? Que você se sente encurralado. Caramba, será que essa mensagem realmente é relevante de ouvir agora? Ou ela não é? Quem é essa pessoa? O que será que ela está dizendo? A gente deixa a outra pessoa tentando adivinhar o que você quer dizer. E quando a gente não sabe o que é, a gente tem uma sensação de urgência. Parece que se você não ouviu aquele áudio, você pode estar perdendo alguma coisa importante, pode ser que aconteceu algo, enfim, tá? Uma mensagem de áudio, ela é maravilhosa porque ela otimiza a comunicação, porém tem muitos poréns. E por favor, gente, escutem esses poréns para vocês se comunicarem da melhor forma através da mensagem de áudio. Olha aqui, tem gente que odeia mensagem de áudio. Por que odeia? Porque muitas pessoas não sabem se comunicar por áudio. Então tá, como que você se comunica por áudio? Gente, primeiro, entenda que quando você manda um áudio, você está, de certa forma, sendo um pouco invasivo, tá? Você está invadindo ali o espaço da pessoa porque ela não tem ideia sobre o que você está falando. É diferente de uma mensagem de texto que muitas vezes a gente consegue olhar rapidinho, ter uma ideia sobre o que é o contexto e escolher se eu respondo depois, leio com calma depois ou não. Então, quando você manda mensagem em áudio, o que você faz? Deixa eu até aproveitar e falar uma coisa. Mensagem em áudio, gente, é uma coisa que pode ser extremamente poderosa na comunicação, porque a pessoa consegue captar a sua entonação de voz, muitas vezes gera relacionamento, né? Muitas vezes ela é mais objetiva, porque você consegue responder em 3 segundos o que às vezes você teria que escrever um mega texto, né, para conseguir juntar todos aqueles pontos. Ela pode facilitar demais. Porém, olha aqui, ó, no trabalho eu acho terrível, né? Tem pessoas que às vezes do lado pessoal acham ruim, então eu vou explicar o porquê. Eu, por exemplo, eu não me importo de receber áudio, eu inclusive gosto, porém, gente, tem vezes que eu odeio porque as pessoas não sabem mandar áudio. Então vamos lá, direto. Fê, fala, vai direto ao ponto. Então a primeira coisa é o seguinte, gente, quando a gente manda um áudio, a gente geralmente tem um tópico, né? Você coloca embaixo, mensagem sobre tal assunto. Você endereça. Quando você for mandar mensagem de áudio, você sempre vai mandar uma mensagem escrita antes falando mensagem sobre X assunto. E aí você põe uma flechinha para baixo, aquele áudio é sobre o assunto. Porque você dá a liberdade de a pessoa selecionar se ela vai ouvir aquele assunto agora ou não, ou depois, né? Você vai ajudar a pessoa a selecionar. Se em um áudio você vai mandar vários assuntos, você vai dividir o seu áudio em vários assuntos, em cada um você vai colocar o tópico. Assunto X, assunto assado. Por quê? Porque muitas vezes, gente, o único para aquela pessoa só vai interessar um assunto, ela não tem tempo para ouvir tudo que você vai falar e você vai dar a chance dela responder também nestes tópicos. Então, por favor, gente, não mandem mensagens de vários minutos onde você fica falando, você não sinaliza qual é o assunto para a pessoa. Tenham isso em mente sempre. Isso é uma comunicação assertiva e inteligente. Sempre que eu converso com vários líderes, CEOs de empresas, empresários, não tem nenhum que me manda áudio direto. Eles mandam áudio sim, porém sempre tem um assunto. Este áudio é sobre este assunto, esse é sobre aquele assunto. E quando manda o áudio, tentam ser, né? A gente procura ser o mais objetivo possível. Outra coisa, gente, áudio. Talvez agora decepcione algumas pessoas. Gente, áudio não é legal para pessoas que falam muito devagar. Não é. Porque áudio, ele é para facilitar a comunicação e ser objetivo. Se você fala muito devagar, prefira escrever. Só fala devagar, dela enrola, volta num assunto, volta do outro. Fala sobre várias coisas que não necessariamente interessam, até chegar no ponto que é da questão. E a outra pessoa se sente, gente, trapped, que é realmente ali amarrada naquele áudio, naquela mensagem, que você não sabe se você pode passar para frente ou não. Então, por favor, se vocês forem mandar mensagem, sejam o mais objetivo possível numa mensagem de áudio. Aproveitem porque ela é extremamente positiva, porque você passa tom de voz, relacionamento, proximidade, é extremamente rico, você consegue falar mais coisas em menos tempo, mas seja
totalmente seletivo com para quem você manda mensagem e o como você manda essa mensagem. Sempre coloque os tópicos antes, tá? Sempre coloque os tópicos antes e dê a liberdade de a outra pessoa escolher se ela quer ouvir naquele momento ou não quer e quando ela responder também. Sabe quando você recebe um áudio e a pessoa tá falando ali por 5 minutos, ela já falou sobre uns 10 assuntos, daí você tá ouvindo, daí você fala, não, mas eu precisava fazer um comentário desse. Não, mas eu precisava fazer um comentário desse. No fim, você fala, cara, nem sei mais que eu respondo. Você acaba respondendo só a última coisa, a mensagem do meio foi perdida, total, tá? Sua comunicação foi perdida. E aí, os dois lados se sentem perdendo tempo. Tá? Sem contar que o WhatsApp, você não consegue aumentar a velocidade. O único lugar que a gente consegue é ou o Telegram ou o YouTube. No resto, você tem que ouvir naquela velocidade. Quando as pessoas mandam por Instagram, quando as pessoas mandam por WhatsApp, às vezes me dá um desespero quando eu vejo aquela mensagem tá devagar, eu tenho várias mensagens, eu não tenho ideia do que a pessoa tá falando, e eu várias vezes preciso selecionar as mensagens que eu escuto, e eu vou deixando de lado aquelas, porque às vezes, se eu escuto e não respondo, vai parecer um desrespeito também com o que a pessoa me mandou. Então, se ela me ajuda, se ela já adianta os tópicos, eu vou conseguir selecionar o que é a prioridade eu responder agora e o que às vezes eu vou poder responder depois. Combinado? Gente, por favor, escutem isso. Então, gente, porque assim, eu amo áudio. Eu mando áudio para muitas pessoas, tá? Para várias pessoas. Eu mando áudio várias vezes para as pessoas que me seguem, que às vezes me mandam mensagem, porque eu sei que eu vou ser muito mais objetiva se eu responder rápido. Mas agora eu aprendi que eu posso ajudar aquela pessoa também, se eu antes só sinalizar qual é o tópico daquela mensagem. Beleza? Como quando a gente manda um e-mail, a gente sempre coloca um assunto, né? Quando a gente manda uma mensagem escrita, ali a pessoa consegue até selecionar. Mas se vocês querem ter uma comunicação assertiva e poderosa, sempre coloquem o tópico. Até para mensagem de texto, se vocês puderem, por favor, coloquem mensagem sobre tal assunto. Aí você manda mensagem sobre tal assunto, você manda mensagem. E aí você ajuda muito a outra pessoa, ela vai amar quando ela receber mensagem sua. E ela vai passar a te respeitar demais. Sem contar que assim que a gente educa as outras pessoas a se comunicarem de uma forma mais assertiva e efetiva também. Combinado? Fez sentido isso? Gente, esse é o grande highlight. Vocês precisam aprender isso. Eu precisava aprender isso. Eu demorei para aprender, tá? Então, talvez tenham aqui pessoas que eu já mandei vários áudios também. Então, a partir de agora, quer dizer, a partir de algum tempo que eu aprendi isso, eu não faço mais isso, tá? E eu aprendi isso também com grandes líderes. Eles não mandam mensagens assim astronômicas, gigantescas, sem sinalizar antes. É falta de respeito. É uma coisa desrespeitosa. Parece que a outra pessoa ela tem obrigação de ouvir tudo que você tem para dizer. Você acaba forçando ela a ter que ouvir tudo, né? Ou senão ela vai acabar te ignorando. Pode ser que isso aconteça também. Beleza? A partir de agora, gente, vocês são pessoas diferenciadas, porque ninguém nunca me ensinou isso em nenhum outro lugar, tá? Vocês aqui, ó, privilegiados. Respeite e valorize o tempo dos outros, não só dos outros, como o seu tempo, tá? Então, por isso que a gente pensa, quando a gente manda qualquer tipo de mensagem para outra pessoa, é muito importante que a gente sempre pense o que de verdade é relevante para eu falar para essa pessoa, tá bom? E a recíproca é verdadeira. O que eu espero que essa pessoa faça por mim de volta, como eu gostaria que se comunicassem comigo, tá? Áudios. Gente, então cuidado com áudio devagar. Quando você fica divagando, você liga, oi, então, sabe quando parece que a pessoa tá no telefone com você, mas você não tá, você tá ali tentando fazer um monte de coisa, a pessoa mandou um áudio conversando. O áudio não é para conversar assim, gente, com coisa assim. Eu não sei se você for com uma amiga, com a mãe, com uma pessoa que você já tem essa liberdade, vocês estão acostumadas a se falar dessa forma. No restante, por favor, evitem fazer isso, tá? Sem contexto é quando a pessoa, nem ela sabe exatamente porque ela mandou o áudio, né? Às vezes ela mandou só um monte de informação solta. Pense antes e envie o que é realmente relevante, beleza? Então, assim, existem 4 coisas importantes sobre a nossa comunicação, tá? Sempre olhe para as suas mensagens, sendo áudio ou não áudio, tá? Qualquer mensagem. Quando você falar, quando você se comunicar, até quando você escrever, procure sempre essas 4 coisas. Que a minha mensagem seja clara, como eu posso fazer essa mensagem ser a mais clara possível, como eu posso fazer com que ela seja mais concisa possível, tá? Que é objetiva, que realmente vai direto ao ponto, né? Que realmente você consegue abranger tudo que você precisa comunicar. De uma forma poderosa, né? Poderosa quando você traz ali a sua autenticidade, você consegue colocar ali, dar relevância para o que merece ter essa relevância. E rápida. Se você for uma pessoa que consegue passar uma mensagem clara, relevante, autêntica, de uma forma rápida, gente,
você está feito. Você consegue se comunicar em qualquer lugar que você for. E a gente só aprende isso como fazendo. Então, vão testando. Todo mundo vocês conhecem, né? Todas as comunicações que vocês têm que fazer para ir se tornando cada vez essa pessoa clara, concisa, com uma comunicação poderosa e rápida. Quando você conseguir fazer isso, a sua comunicação vai ser poderosa. Você vai ser uma pessoa realmente remarkable, né? Memorável, marcante de uma forma positiva. Né, para vocês, por favor, não ficarem conhecidos com aquela pessoa. Meu Deus do céu, recebi mensagens daquela pessoa. Eu vou levar 3 horas para ouvir. Eu não vou conseguir responder a tempo. O que eu faço agora? Tá? Clara, concisa, poderosa e rápida. Quem aí antes mandava aqueles áudios? Eu falo por mim, gente. Eu já mandei áudio assim, porque eu amo mandar áudio. Eu amo mandar áudio, porque eu gosto de tudo que otimize o meu tempo. E eu sei que quando eu falo, eu otimizo o meu tempo. Tá? Então, eu já mandei muitos áudios assim, sem tópico, às vezes áudios compridos. Eu aprendi já essa lição. Ó, gente, aqui, mensagem final da nossa aula. Essa aqui eu acho que é a mais importante de todas, que eu preciso que todos vocês entendam bem isso aqui que eu vou dizer, tá? Todos nós, sem exceção, todos nós temos algo importante, especial para comunicar. Todos nós. Ninguém está aqui nessa terra em vão. Todos nós temos, a partir das nossas experiências, dos nossos conhecimentos, dos nossos talentos, todos nós temos algo para compartilhar. E é por isso, por nós realmente já termos coisas importantes para compartilhar, que a gente precisa aprender a comunicar da melhor forma. Porque você precisa entender que você precisa ser ouvido. Você precisa, todos nós precisamos ser ouvidos. Então, prestem atenção na comunicação de vocês. Escutem esses pequenos detalhes e comecem a colocar em prática, testando. Entendam que ninguém aqui começa perfeito. Ninguém começa aqui sendo um incrível comunicador. Mas a gente pode aprender. Se comunicar bem é sim aprendível, né? É sim uma coisa que a gente pode evoluir, que a gente pode desenvolver. Então, vão testando. E sempre comuniquem pensando como que eu gostaria que se comunicassem comigo, né? Façam isso, façam sempre esse pensamento, né? Porque isso vai ajudar vocês. Então, olha aqui a mensagem final que eu tinha até escrito. Você precisa se comunicar bem, pois o mundo precisa ouvir a sua voz. O mundo precisa ouvir a sua voz. E o mundo precisa de você. O mundo precisa do seu serviço, do teu talento, do seu conhecimento, da sua história. Ninguém tem tudo isso em vão. Tudo que a gente vive, gente, não é em vão. Nem as partes difíceis lá, desafiadoras, traumáticas, nem todas as partes boas. Nada disso é em vão. Tudo isso faz parte da nossa história. Por que a nossa história é importante? Porque a forma mais poderosa de se comunicar com os outros é através do quê? De histórias. Porque histórias é o que conecta, é o que traz rapport, é o que traz realmente correlatividade, né? Que é quando a gente consegue trazer aquilo, imaginar essa situação na nossa própria vida, tá? Então, histórias é a melhor forma de comunicar. E a sua história, ela é importante, ela importa para o seu propósito, para as pessoas que você precisa alcançar, tá? O mundo precisa de você, do seu serviço, do seu talento, da sua história. Mas é nosso trabalho, é o seu trabalho, é o meu trabalho, comunicar claramente que nós somos a solução ou que a gente tem a resposta do que o outro precisa. Essa era a conclusão que eu queria deixar. Hoje eu tentei ser mais objetiva. Geralmente a gente passa de 1 hora, eu me empolgo, mas hoje eu falei, já que vou falar de comunicação assertiva, eu preciso ser a mais assertiva possível com todos vocês aqui. A gente nunca se comunicou tanto dessa nova forma, né? Na verdade, a gente está começando a se comunicar de verdade agora, assim. Isso é novo para nós, né? Os áudios são novos para nós. E cada vez mais, o que importa, nem tanto é vídeo, gente. Cada vez mais é áudio. A gente precisa aprender a falar de uma forma correta. Porque o que acontece? YouTube é o novo Google. Hoje, tudo que a gente quer aprender, a gente coloca no YouTube. Maior parte das coisas. Porém, me diga aí, quem que senta e fica olhando e assistindo todos os YouTubes? Muitas pessoas deixam o YouTube tocando e vai lavar louça, vai lavar roupa, vai fazer exercício físico, continua vivendo a sua vida e ouvindo. Muitas pessoas estão cada vez mais ouvindo o quê? Podcasts, né? Que é quando você só escuta todo o conteúdo. Eu não me importo de ouvir áudios, mas desde que eles sejam rápidos, concisos, que mais claros e poderosos. Então, essa é a parte principal que a gente precisa desenvolver na nossa comunicação hoje. Se você aprender a falar
dessa forma, sua comunicação vai ser insubstituível, ela vai ser poderosa, as pessoas vão querer te ouvir, as pessoas vão querer estar com você, as pessoas vão querer saber o que você tem para compartilhar. Fê, você acha que é possível uma pessoa que fala rápido aprender a desacelerar e vice-versa? Uma pessoa mais séria aprender a ser mais extrovertida? Absolutamente tudo é aprendível. A gente pode sim, uma pessoa que fala rápido pode sim falar mais devagar, e uma pessoa que é mais séria pode sim aprender a ser mais extrovertida, sem dúvidas. O que a gente faz? A gente ajusta a nossa comunicação ao ambiente que a gente tá. Eu sou uma pessoa que falo muito rápido mesmo. Várias pessoas, inclusive, me mandam mensagem aqui falando sobre isso, mas eu não tenho intenção de mudar, falar rápido, tá? Principalmente aqui. Até porque eu sei que muitas vezes eu tenho muitas coisas para compartilhar e eu tenho muito pouco tempo. Então eu prefiro falar rápido, mas falar o que eu tenho que falar, do que falar devagar demais, ficar 40 stories aqui, senão ficar por horas ouvindo, né? E aí muitas pessoas desistirem no meio do caminho. Outra coisa, gente, aprender a falar mais rápido é uma grande virtude nos tempos de hoje, né? Preciso dizer para vocês. De volta, as pessoas têm menos tempo para as coisas. Então, quanto mais rápido você conseguir comunicar a mesma mensagem que você falaria, né, em 3 minutos, se você conseguir falar em 30 segundos, vai pro céu. Fê, a sua voz no curso do Vision Board do Insight Timer me motivou demais. Tanto que fui te procurar no Insta e no YouTube. Gente, nossa voz, ela é poderosa. A gente não imagina as pessoas através da voz? Dependendo do tom da voz da pessoa, né? Dependendo da entonação da voz da pessoa, a gente já consegue imaginar se a pessoa é legal, se ela não é, se ela é bem-sucedida, se ela não é, se ela é casada, solteira. A gente cria uma história sobre a pessoa só de ouvir a voz dela. Imagina que você nunca a viu na vida, você já imagina, você cria um personagem na sua cabeça para ela. Então, para quem ouviu o meu curso do Vision Board, ele tá longe de ser suave, tipo uma meditação. Ele é pá, sou eu empolgadaça falando sobre isso. E ó, outra coisa que eu falo, quem participou das outras aulas, principalmente da aula de Body Language, qual é o poder da comunicação? Qual é o tipo de pessoa que a gente quer estar perto, que a gente quer fazer negócio, que a gente quer ter na nossa vida? Pessoas entusiasmadas. Entusiasmado. O que é entusiasmo? É o Deus dentro de nós. Quando a gente tem uma força, né? Um Deus dentro de nós, a gente fala com um poder. Pessoas apaixonadas, elas passam uma mensagem muito mais poderosa do que uma pessoa que é extremamente técnica e sabe muito sobre aquilo. Porque não tem nada que substitua uma pessoa apaixonada. Não tem nada que seja mais fascinante do que uma pessoa apaixonada. Então, se você é apaixonado por algo, fale com essa paixão sem ter medo disso. Eu falo super apaixonada sobre Vision Board e sobre tudo que eu compartilho com vocês, porque eu sou apaixonada. Então, o meu entusiasmo, ele sempre vem antes de qualquer outra coisa que eu precise comunicar. Porque quando eu passo para vocês essa paixão, não tem nada que substitua. Então, quando vocês forem falar de coisas que vocês acreditam, quando vocês forem passar mensagens que são importantes para vocês, falem com paixão, tá? Falem com paixão. A gente acredita muito mais em pessoas apaixonadas, porque uma pessoa apaixonada, ela é imparável, né? Uma pessoa que ninguém consegue parar alguém que tá apaixonado. Você olha e fala, meu, eu não sei como, mas eu tenho certeza que essa pessoa vai chegar onde ela quer, só pela paixão, pelo entusiasmo que ela fala e faz tudo que ela se propõe. Os adolescentes não ligam mais, nem mandam áudio, só mensagem de texto. Eles sentem vergonha de ligar. Você acredita que eles ficaram para trás? Ou nós teremos que nos reinventar? Qual a sua opinião? Gente, sinceramente, os adolescentes, eles estão ditando as novas tendências, né? A gente que tem que ir se ajustando. Mas, lógico, os adolescentes, eles estão num processo de formação de caráter, né? Formação de personalidade. Então, é normal que muitas coisas ainda não sejam bem desenvolvidas e ditas por eles, né? Eu hoje me comunico muito diferente do que quando eu era adolescente, né? Eu aprendi muito. Então, os adolescentes, eles precisam vivenciar tudo isso. A gente tem que ter um pouquinho paciente e ensinandinho o que a gente consegue. Aulas de oratória é uma boa para pessoas tímidas, sim. Também tenho essa dúvida. Você tem alguma dica para que possamos nos comunicar de uma forma mais leve, com menos seriedade? Gente, não tem nada melhor do que um sorriso. Será que quando você for se comunicar, você consegue colocar um leve sorriso? Porque tá na nossa cara, tá estampado, né? Uma pessoa séria, aquela que fala de uma forma apática, né? Que tem um olhar duro, direto, certeiro, né? Cerrado, olhar cerrado. Então, traga um pouco de sorriso e mude o seu tom de voz. O nosso tom de voz, ele muda tudo. Quando alguém fala, você tá atrasado, ou quando alguém fala, você tá atrasado, a gente entende completamente diferente. Se alguém fala, alô, é uma coisa. Se alguém fala, alô,
É totalmente diferente. Então, o nosso tom de voz, ele é um excelente balizador e também a nossa linguagem, né, visual. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu amei estar com vocês. Respeito e valorizo muito o tempo de vocês. E por último, vou pedir um favor. Por favor, deixem um like, compartilhem esse YouTube que eu tô começando agora, tá? Mas eu espero compartilhar e trazer muita coisa poderosa com vocês. Se vocês ainda não estão inscritas aqui, se inscrevam nesse canal. E ativa lá o sinalzinho. Tô aprendendo a fazer essa chamada aí toda. Gente, um beijo, tudo de melhor pra vocês. Tenham um dia maravilhoso. Tchau, tchau.